A paz do Senhor. Mais uma vez, quero estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E nessa noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e versículo 11, que nos fala sobre a parábola do filho pródigo. E a palavra de Deus diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 17 diz assim: E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Glória a Deus por essa palavra que vem ao nosso encontro nesta noite. E essa parábola, ela fala tão profundamente com nós. Foi uma das parábolas que Jesus ministrou acerca das pessoas que, por um momento ou outro, acabam saindo dos caminhos do Senhor. Por um descuido, acabam olhando para o que tem lá fora no mundo. E essa parábola representa eu e você. Quando nós estamos olhando para o que tem lá fora e esquecemos de olhar para Jesus. Quando nós olhamos para as bandejas que o inimigo nos oferece, antes de olhar para o manjar que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós olhamos para aquilo que tem lá fora e dizemos, mas eu queria tanto aquilo. Esquecemos de querer a presença de Deus, esquecemos de querer o Espírito Santo sobre a nossa vida. E nessa parábola fala que o filho mais novo deste homem pediu a sua parte da fazenda, porque ele já não queria mais viver ali. E o seu pai repartiu, assim como o filho lhe pediu. E o filho mais novo saiu da casa de seu pai, e todo o dinheiro que ele tinha, todas as riquezas da sua fazenda, ele acabou gastando fora, jogando tudo fora, com os prazeres da vida. E num certo momento, quando ele percebe que ele gastou tudo, amigos que estavam ali por interesse acabaram indo embora. E aqueles que estavam ao seu redor já não podiam estender a mão. Ele se viu sozinho, ele se viu perdido, sem nada para prosseguir. E ele começa a procurar um emprego para que pudesse se sustentar. Mas ninguém queria dar emprego a um estrangeiro. E o único serviço que ele conseguiu, numa certa fazenda, era de alimentar os porcos. E enquanto ele trabalhava naquela fazenda, passando fome, passando necessidades, o desejo que ele tinha era de comer as bolotas que os porcos comiam, de se alimentar daquilo. E neste momento ele começa a pensar na casa de seu pai, quando ele tinha tudo, do bom e do melhor. Quando ele precisava de algo, o seu pai lhe dava. Quando ele pedia algo, o seu pai lhe dava. Quando ele tinha tudo, e por um descuido acabou jogando tudo fora. Ele lembra, ele começa a pensar na sua vida, ele cai em si do que ele estava fazendo. E ele diz: quantos dos trabalhadores do meu pai têm o que comer? Os trabalhadores, não o filho, os trabalhadores são tratados tão bem. E eu aqui estou morrendo de fome. E ele disse: eu vou até o meu pai, eu vou pedir perdão. E vou pedir para ele, para mim ser um trabalhador dele. E pelo menos eu vou ter o que comer. E trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes a gente sai da casa do pai, sai dos caminhos do Senhor por um descuido ou por rebeldia nossa mesmo, muitas vezes porque a gente não percebe aquilo que estamos fazendo, que o que estamos fazendo está errado. E quantas vezes
tudo aquilo que o Pai nos deu, dons espirituais, tudo o que o Senhor nos entregou. Porque cada um de nós, quando chegamos na presença do Senhor, Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que prospera, Ele entrega tudo nas nossas mãos, segundo o seu querer. Quantas vezes nós desperdiçamos tudo, jogamos tudo fora, por um momento, por algo que nós achamos que precisamos, por uma bandeja que o inimigo prepara, um laço que ele prepara para a nossa vida. E nós acabamos jogando fora, trocando a herança que o Senhor tem para nós, por coisas tão banais, tão desnecessárias para nós. E quantas vezes, quando nós estamos jogados lá no mundo, sozinhos, perdidos, o inimigo faz o que quer conosco. O inimigo nos esmaga. Aí que nós vamos lembrar do nosso Pai, nosso Senhor Jesus, aquele que nos deu a salvação, aquele que nos deu a direção, que nos mostrou o caminho certo. E quantas vezes nós olhamos para trás e lembramos, quando eu estava na casa do Pai, eu tinha tantas coisas e hoje eu perdi. Sabe, quem sabe o Senhor está falando com você neste momento e quem sabe você está perdido neste mundo. Você saiu da casa do Pai e está procurando forças para voltar. Eu sei que não é fácil. Eu já trilhei este caminho e sofri muito enquanto estava longe da casa do Senhor. Quantas vezes tentei buscar forças para voltar, mas não conseguia. E tantas vezes, assim como o filho pródigo, eu sofri. Passei por necessidades. E lá eu me lembrava, quando eu estava na casa do Pai. Quando eu precisava, eu pedia para o meu Pai, Ele me dava. Quem sabe hoje o Senhor está falando com você e está tentando alcançar o seu coração. Nesta noite, neste momento, independente do que você esteja fazendo, independente do que você passou ou aonde você errou, eu quero dizer para você que o Senhor ainda te ama. O Pai ainda espera por você para voltar pelo caminho. Espera você com ansiedade, com amor, para dizer para você, filho, os teus pecados estão perdoados. E eu estou aqui de braços abertos para você. Assim como ele disse, eu vou me levantar e vou até meu Pai dizer, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. O Senhor só espera que você, em um momento, perceba em que caminho você está trilhando. E Ele quer que você lembre de quando você estava na presença do Pai e que você se arrependa do que você fez. Que você volte para o Pai. Eu li esse capítulo inteiro que fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, que estava perdida dentro de casa, e do filho pródigo, filho que saiu de casa, saiu da presença do Pai. Quantas vezes nós precisamos sair da presença de Deus para perceber o quanto nós temos, o quanto somos abençoados, para perceber o que Deus tem feito na nossa vida. Muitas vezes a gente tem que perceber e dar valor àquilo que nós temos na nossa mão. E quem sabe hoje o Senhor está dizendo para você que quem sabe ainda está na casa do Senhor, ainda está na presença de Deus, mas tem se sentido tão fraco, tem se sentido cansado do caminho. O Senhor está dizendo para você, não desista ainda, permaneça, fique firme nos caminhos do Senhor, porque pode estar difícil agora, mas vai melhorar. Há um momento na vida de cada pessoa e Deus sabe exatamente o que o nosso coração está sentindo, o que nós estamos pensando, cada coisa que nós necessitamos, o Senhor conhece lá no profundo, porque Ele sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, e Ele te conhece. Quem sabe o Senhor permitiu você parar para olhar essa live agora, para te dizer que Ele te ama, que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para ser dele. Sabe, porque muitas vezes você trilha caminhos e você está em busca da sua felicidade, mas você ainda não conseguiu encontrar. Parece que você caminha, as coisas começam a dar certo e de repente tudo acaba. Sabe por quê? Porque você ainda não encontrou a felicidade. E eu quero te dizer
que a tua felicidade está somente em Jesus. Você só vai começar a andar para frente, as coisas vão começar a dar certo quando você perceber que a sua felicidade está em Jesus, que você precisa dele para prosseguir, porque ele é maravilhoso, ele te ama de uma maneira incondicional. Você pode errar quantas vezes for preciso para você entender, Deus vai continuar te amando. E ele vai fazer de tudo para que você se arrependa e volte para ele. Porque se há uma coisa que pode nos afastar do Senhor, é o nosso pecado. Quando nós fazemos algo de errado, quando nós pensamos algo errado, nós acabamos nos afastando do Senhor. É por isso que muita gente diz que nós devemos pedir perdão ao Senhor todos os dias, a todo momento, porque quer seja fazendo alguma coisa, quer seja falando, quer seja pensando ou agindo, em algum momento nós acabamos errando diante de Deus. E para que o Senhor não se afaste de nós, nós precisamos pedir perdão a Ele. Quem sabe neste momento você está assim, e eu quero te convidar a você falar com Deus e dizer: Pai, me perdoa, eu preciso de Ti. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente reconhecer que a gente está errado. É difícil a gente perceber que a gente é um filho pródigo. Mas o Senhor, Ele está no controle de tudo. E como Ele te ama, Ele me enviou aqui para te dizer: não é tarde. Volta para o Senhor. Volta para a presença do Pai, volta para a casa dEle. Ele está esperando por você. Ele está cuidando de ti. Você pode até pensar: mas eu estou aqui sofrendo com tantas coisas, tantas lutas se levantaram na minha vida, eu estou passando tantas necessidades. Mas o Senhor está dizendo para você: podia ser bem pior. Você já podia ter perdido a sua vida e não ter mais direito à salvação. Mas o Senhor teve misericórdia de ti. Então aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Agarre com as duas mãos, porque o Senhor te conhece. O Senhor sabe exatamente do que você precisa. Eu quero deixar essa palavra para você e que você venha meditar nela, porque eu sei que Deus tem algo para fazer. Quando comecei a pregar sobre esse capítulo de Lucas, a falar sobre as parábolas, o Senhor falou muito forte comigo e Ele dizia: filho, eu quero buscar as almas que estão perdidas. Vidas que estavam na presença do Senhor e por um momento saíram. Se você é uma alma que precisa do Senhor, que precisa de direção, eu quero te dizer: não é tarde para voltar. Não é tarde para estar na presença de Deus. O inimigo muitas vezes ele diz mentiras para nós, dizendo: o Senhor não vai mais te aceitar, você errou, você fez isso, fez aquilo. Ei, Deus te ama. Independente do que você tenha feito, independente do que aconteceu, é mentira do inimigo que você não pode voltar para a presença do Pai. Porque Ele te ama, o que Ele mais quer é você na presença dEle. Porque assim Ele pode cuidar de pertinho de você.